Olá, você que me ouve. Eu estava fazendo minhas atividades e pensando em algo muito importante. O que significa amar alguém? Não estou falando só de um marido apaixonado pela esposa ou esposa apaixonada pelo marido, namorados, noivos, não. O amor. O amor bíblico. O amor cristocêntrico, o amor filéu. O amor. O que é amar alguém? Veja, uma das formas mais lindas de amor que alguém pode receber é a oportunidade de ouvir a pregação do genuíno Evangelho de Jesus Cristo. Quem conhece o Evangelho de Cristo, quem já foi alcançado pelo Evangelho, quem experimentou o Evangelho, quem está no Evangelho, ele tem a obrigação de levar o Evangelho às demais pessoas. Por quê? Porque se ele não pregar o Evangelho, isso seria um ato egoísta da parte dele, desse cristão. E eu não estou falando aqui de um pastor apenas. Não estou falando aqui de um pregador apenas. Estou falando de todo cristão. A prova de amor mais linda que você pode dar a uma pessoa é pregar o Evangelho a ela. Mas escute, pregar o Evangelho de Cristo não é fácil. Por quê? Porque muitas vezes isso te trará uma cruz, um preço, uma rejeição. O Evangelho de Cristo dificilmente arrastará as multidões atrás de você ou fará com que as pessoas te aplaudam, até porque quem tem que ser pregado é Cristo. O verdadeiro cristão não traz a glória para si. Ele leva as pessoas a glorificarem o Cristo. A Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Paulo diz que nós temos que pregar a Cristo e esse crucificado e ressurreto. Sim, as pessoas não querem o Evangelho. As pessoas não sabem que elas precisam do Evangelho. As pessoas não fazem ideia que o que elas mais precisam é do verdadeiro Evangelho. As pessoas estão em busca de alguma coisa e não conseguem perceber que aquilo que elas mais precisam, somente o Senhor Jesus pode oferecer. Somente Ele pode acalmar, acalentar, transformar e encher um coração perturbado, angustiado, ferido. Cristo, somente Cristo. Então, meu querido, as pessoas não sabem que elas precisam do Evangelho, mas aquele que já experimentou o amor de Deus através do Evangelho de Jesus Cristo, ele sabe que o que as pessoas mais precisam é do Evangelho de Jesus Cristo. Ainda que elas não queiram, ainda que elas não entendam, ainda que elas o rejeitem, mas mesmo assim, elas precisam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo vai dizer que para alguns o Evangelho tem cheiro de vida, para outros tem cheiro de morte, não importa. As pessoas precisam ouvir o Evangelho. Pregue o Evangelho. Pregar o Evangelho é um desafio. É um desafio porque ele é como se fosse, em alguns momentos, um remédio amargo contra o terrível pecado, que é o mal da humanidade. O mal do homem é os seus pecados. O mal do mundo é a queda, é o pecado. E não existe outra fórmula de vencer esse mal, a não ser através do Evangelho e de Cristo. Não existe outro remédio. Não existe nada que possa substituir o Evangelho ou Cristo, ou redimir o pecado, remediar o pecado. Somente Cristo, somente o sacrifício da Cristo, por suas obras, somos salvos, somos sarados, somos libertos. Queridos, você tem a obrigação de pregar o Evangelho com a tua boca, com o teu coração, com o teu testemunho, com as tuas atitudes, com a tua palavra. Nós precisamos fazer isso. Eu preciso fazer isso. Pregar o Evangelho não é falar o que as pessoas querem ouvir ou agradar as pessoas. Não, isso não é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho
é ter a coragem e a ousadia de pregar aquilo que as pessoas precisam ouvir. Como Jesus começou a pregar logo após a tentação no deserto, ele inicia o seu ministério, quando ele começa a escolher os primeiros apóstolos. A mensagem de Jesus é: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Pregar o evangelho não é prometer casa, carro, prosperidade, não é prometer milagres, não é prometer coisas que podem acontecer, se Deus quiser. Pregar o evangelho é levar a pessoa à conscientização dos seus pecados. E o evangelho, através da obra de Cristo, na pessoa do Espírito Santo, transformará e convencerá essa pessoa da justiça, do pecado e do juízo. Pense nisso. Pregue o evangelho. Fuja do pragmatismo. Fuja das modas. Fuja desse modismo, dessas franquias eclesiásticas, e pregue o evangelho na sua simplicidade, na sua essência, custe o que custar. E você que me ouve, se ainda não conhece, você precisa conhecer Jesus Cristo e a obra dele na cruz e a obra dele no Calvário. Cristo te chama até o Calvário para arrependimento dos teus pecados e então uma transformação de vida. Não tem outro jeito. Cristo é a verdade, não há outra verdade. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te ilumine, que o Senhor Deus te transforme. Um abraço.